já estou ministrando, dizer aqui para os irmãos algo que Deus me falava hoje, me bradava hoje ali em casa, né? Logo após a oração matinal, enquanto eu estava aguardando ali as irmãs chegarem, eu estava resolvendo algumas coisas e o Senhor bradava em meu coração para eu dizer o seguinte: Deus é Deus que esconde servo seu como estratégia de vitória. Aleluia. E eu ficava, meu Deus, esconde o servo seu. E ali o Senhor me dizia que ele escondeu Esther no palácio antes de haver o levante. Aleluia. Para que Esther não fosse percebida nem notada, porque certamente ela seria derrubada. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus escondeu Esther dentro das portas, dentro dos muros fortes do palácio. Deus é Deus que nos esconde para nos dar a nossa vitória. Como assim, pastora? Está truando lá fora o nosso devorador, a guerra, a luta está travada, mas você está escondida. Aonde? Lá onde o salmista diz: no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Isso aqui não estava nada anotado, amados, mas Deus me fazia lembrar de eu iniciar a ministração desta forma. E creio que tudo fará sentido no seu devido tempo, porque essa foi a leitura de hoje. Tudo tem um tempo determinado. Tem coisas que você ouve hoje na casa do Senhor, guarda, e só vai fazer sentido ou acontecer tempos depois. E Deus lhe faz trazer a memória daquilo que Ele fala, aleluia, na casa dele. Louvado seja Deus. Amados, eu gostaria de recordar com os irmãos a parte final do último versículo do capítulo 8, né, que foi o último capítulo estudado no estudo passado com a nossa irmã Deilza. Eu aqui agradeci as irmãs, companheiras minhas de círculo de oração, mas eu não posso deixar de agradecer, né, a irmã Deilza também, que de pronto, aleluia, atendeu ao nosso chamado e que agora também já passa a fazer parte dessa equipe abençoada que Jesus está levantando, né, de mulheres aqui no nosso círculo de oração. Capítulo 8 de Esther, versículo 17, parte B, que diz: muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Aleluia. Glória a Deus. Como assim, pastora? Outros povos do reino, aleluia, os outros habitantes das outras províncias, as mais espalhadas do reino Medo-Persa, ao qual Assuero reinava, aleluia, aleluia, ali, no meio daquele reino, pessoas que, aleluia, não conheciam o Deus dos judeus, passaram a se declarar judeus, porque o temor ao Deus dos judeus se apoderou do coração daquele povo. Sabe o que quer dizer isso, meu filho? Que dentro do reinado de Assuero estava havendo conversão de outros povos ao judaísmo através da fé do próprio povo judeu. Aleluia. Sabe o que isso nos faz entender, amados? Que não é preciso alarido, não é preciso palavras, não é preciso, aleluia, muitas das nossas, aleluia, atitudes para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os que estão em nossa volta, aceitar o Senhor. Por quê, pastora? Porque o nosso testemunho, a nossa fé, declaração de fé no nosso sumo Senhor, ela se faz notória entre os teus. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite em nome de Jesus. Então, no capítulo 9, adentrando aqui, aleluia, nos capítulos de hoje, fala sobre a vitória dos judeus e a comemoração do Purim, que é justamente relacionada à vitória desse povo. Aleluia. E nós vemos no capítulo 9, vou ler alternado, irmãos, versículos 1 e 2, a parte B, diz: naquele dia
Os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. 2, parte B. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Obrigada, minha filha. Louvado seja Deus. Sabe o que isso aqui nos mostra, amados? Que vale a pena servir a Jesus. Que vale a pena você suportar as afrontas, suportar o levante. Vai ter o medo? Vai. Ou vocês acham que Mardoqueu não teve medo? Teve. Senão a Bíblia não falava que ela se atemorizou de chegar na presença do rei com medo da sua própria vida. Mas o medo faz parte da nossa natureza humana. Porém, é aí onde está o diferencial. Daqueles que querem vencer, eles vão adiante mesmo com os seus medos. Aleluia. E aqui fala, irmãos, nessas duas partes dos versículos iniciais que eu li, que aquele povo estava certo que iria destruir os judeus. Ora, meu filho, você destruiu um povo escolhido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, general que não perde batalha, está meio difícil. Mas eles estavam convictos nas suas próprias forças, nos seus próprios armamentos, no seu quantitativo. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus nos diz no capítulo 2 que ninguém conseguiu resistir. Aleluia, porque todos estavam com medo deles. Eles foram para o embate, mas eles foram com tanto medo que o medo os dominou. E a força do povo judeu foi suficiente para derrotá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E mais à frente fala que na cidadela de Suzã, no capítulo 6 fala que só lá, aleluia, louvado seja Deus, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mas mais à frente a gente vai ver que houve mais mortes. Irmãos, à medida que aquele povo judeu ia combatendo, aleluia, nas províncias, louvado seja o nome do Senhor, o povo ia se atemorizando, ia se espalhando a fama de Mardoqueu e do seu Deus. Aleluia. E o povo Medo-Persa, daquele reinado, ia se atemorizando cada vez mais. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra no versículos, aleluia, 9. Louvado seja Deus. Desse capítulo 9, aleluia, versículo 5. Olha só o que diz. Vou voltar só um pouquinho. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Quem foi, irmãos, que fez o que com quem? Os judeus. Fizeram o que, pastora? O que quiseram. Com quem, pastora? Com aquele povo que era o afrontador. Com aquele povo que ia derrotar eles por conta do decreto anterior. Eles estavam certos que derrotariam. Aí olha só o que Deus nos fala. Aleluia. De perseguido, esse povo passa a ser dominador. Aleluia. De porteiro, Mardoqueu passou a ser temido. Louvado seja Deus. De um simples judeu, a palavra de Deus no capítulo 9, versículo 4, que fala que Mardoqueu passou a ser influente. Quem era Mardoqueu, meu filho? O judeu lá que estava na porta do rei, que todo mundo passava, vinha, olhava e não sabia nem quem era o nome dele. Mas Mardoqueu passou a ser notado, notório e influente dentro daquele reino. Louvado seja Deus. Isso nos faz entender, meu filho, que quando Deus resolve levantar o nome de um servo seu, meu filho, pode se levantar o inimigo, pode se levantar os exércitos, pode se levantar o rei, pode se levantar as afrontas. Deus levanta e não tem quem abata. Aleluia. Você hoje pode estar passando por uma situação de afronta. Você hoje pode ter chegado aqui na casa do Senhor apresentando uma humilhação. Você hoje pode ter chegado na casa do Senhor apresentando a sua queixa.
Mas deixa eu lhe dizer, o mesmo Deus que fez aquele povo de afrontado ser dominador, Ele é o mesmo na tua causa. O mesmo Deus que fez aquele povo que era atemorizado passar a ser temido, é o mesmo Deus que está aqui hoje presente neste lugar. Aleluia. O mesmo Deus que fez Mardoqueu, num linguajar bem popular, um Zé Ninguém, passar a ser, meu filho, influente, amigo do rei, ao ponto do rei, meu filho, querer ter ele perto dele e fazer, aleluia, conversar, dar autoridade. A palavra de Deus diz que o rei deu autoridade a Mardoqueu. Você imagine aí, meu filho, quando Deus resolver lhe dar a autoridade que você pede para você enfrentar essa luta. Louvado seja Deus, o que Deus não pode fazer. Então isso nos mostra que o nosso Deus, Ele é Deus de reviravoltas. Hoje você pode ser pequeno, amanhã você se tornará grande. Hoje você pode estar sendo humilhado, aleluia, caluniado, perseguido, angustiado, mas amanhã você será notado. Eu faço agora minhas palavras de um pastor que eu ouvi ele pregando numa campanha ali em Mossoró. Eu nunca me esqueci. Cuidado com o que você diz comigo. Cuidado com o que você fala comigo. Eu tenho um dono. Quando ele dizia aquilo ali, minha filha, o povo no meio da rua começou a alarido do Espírito Santo no meio daquele povo, que é a mesma coisa, aleluia, que eu quero trazer esta noite. Nós temos dono. Ei, você tem um dono, levanta a cabeça. Porque aqueles que falam contra você, aleluia, eles vão ter muito, aleluia, a ver ainda de cada palavra que eles jogaram contra a sua pessoa. Porque Deus vai fazer, aleluia, todas elas caírem por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, louvado seja Deus, a palavra do Senhor nos mostra que só lá em Suzã eles mataram 500 numa vez só. Aí olha só, aleluia. Dentro desses 500, quem é que estava lá? Os 10 filhos de Amã. Quem era Amã mesmo? Aquele que levantou decreto para perseguir e destruir aquele povo. Ele não queria só expulsar aquele povo do reino, ele queria matar, tirar da história os judeus. Aleluia. Aí, meu filho, ele mexeu em vespeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desses 500 homens que mataram neste dia em Suzã, haviam os 10 filhos de Amã. Aleluia. Aí sabe o que é que a palavra do Senhor nos diz? Por várias vezes no capítulo 9 diz que eles mataram, aleluia, destruíram todos eles, mas não quiseram os bens deles. E eu li isso várias vezes aqui. E eu, na minha mente, pegar outra Bíblia de estudo para entender o significado disso. E Deus dizia no meu coração: para que querer o que não presta de quem não presta? Aleluia. Não se contamine com o que não é seu. Não queira o que Deus não lhe deu, porque o que Ele tem para a sua e para a minha vida são coisas maiores, superiores, gloriosas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava fazendo aquele povo triunfar sobre os seus perseguidores. Eu acho que Mardoqueu, quando eles saíam derrotando assim, Mardoqueu dizia: isso aqui, desse povo quero não, isso aqui é esmola, isso aqui é rejeito. Maior é a vitória, a conquista desse reino que Deus está preparando para o seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí uma coisa que eu achei na hora, eu até ri. Aleluia, eu lendo essa passagem. Diz que, aleluia, no capítulo, no versículo 11, diz que Assuero, conversando com Esther, né, foi relatado ao rei tudo isso que tinha acontecido, essa morte, né, desses 500 homens em Suzã. Aleluia. Aí diz que o rei falou:
que terão feito nas outras províncias do império. Aleluia. Meu filho, lá em Suzano esse dia foi 500. Nas outras províncias a palavra de Deus diz que eles mataram milhares de homens. Aleluia. Sabe o que é que a Suero estava ali querendo dizer? Meu Deus, se aqui só hoje eles mataram 500, o que é que esse povo pequeno que estava aqui sendo dominado dentro do meu reino, não é que, o que é que eles não fizeram? Aleluia. Nas demais províncias, porque Suzano era a capital do reino. Era lá que havia o palácio real, a casa real, era lá em Suzano. Aleluia. Então imagine, é como se hoje tivesse aqui uma guerra no Brasil e dominassem lá em Brasília. Um dos exércitos dominasse lá em Brasília, o exército do povo de Deus dominasse lá em Brasília. Certamente o presidente iria pensar o quê? Meu Deus, se aqui na capital do país eles fizeram isso, o que será que eles não estão fazendo nos outros estados? Era isso que a Suero estava se indagando. Meu Deus, como é que... Meu Deus, não, porque ele não servia ao Senhor. Mas ele estava perguntando, como é que pode esse povo pequeno, aleluia, enquanto quantitativo, está fazendo esse estrago dentro do meu reino? O que é que eles não estão fazendo das outras províncias? Meu filho, aquele povo podia ser pouco, mas ele estava com um que valia por muitos. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí respondeu Esther. Aliás, a Suero ainda faz uma indagação a Esther depois disso. Agora diga, qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Será que a mulher não tinha cartaz com o rei? Será que a serva do Senhor não foi feita notória dentro daquele palácio? Ei, eu comecei a mensagem dizendo que Deus havia escondido aquela que era escondida, aquela que teve receio de chegar à presença do rei para interceder o seu povo. Foi a mesma mulher que Deus começou a forjar um caráter de uma mulher valente, de uma mulher como o que foi cantado aqui nesta noite, de uma mulher de fé. Quando Esther entrou naquele palácio, ela era uma Esther. Quando Esther, aleluia, houve esse levante, Esther se tornou outra Esther. Porque, meu filho, depois que você tem experiência com Deus vivo, de chegar à presença do rei sem ter sido chamado, e ele poder matar você ali, mandar matar você na hora, e ele se apiedar e inclinar o cetro para você chegar na presença dele e pedir o que você quer, só Deus faz isso. E ali, irmãos, ela diz, eu acho que Esther pensou, pronto, agora eu vou fechar aqui com a chave de ouro. Se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Que forca? A mesma forca que era para Mardoqueu e os seus. Aleluia. Ela disse, só Amã não basta. A sua linhagem também vai para aquela forca que era para mim e para o meu povo. Aleluia. Meu filho, quando Deus resolver entrar em ação na sua causa, Ele vai perguntar a você como é que você quer que seja feito. Não é porque Ele não possa fazer ou Ele não saiba fazer, não. É porque Ele quer dar este mimo a você perante a luta que você enfrentou. Aleluia. Vocês estão compreendendo? Quando a gente resolve pelejar as pelejas que o Senhor nos coloca para pelejar, e nós pelejamos, mesmo com medo, com receio, nos achando fracos que realmente somos, mas Deus diz, eu honro agora a sua fé, porque você foi com medo, você não foi confiando na sua própria força, você foi confiando na minha autoridade sobre a sua vida, no meu poder. Aleluia. E ali, louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Eu parava para meditar que até debaixo de vitória, até debaixo de autoridade, aquela mulher tem uma característica que é imprescindível para o crente. Qual é, pastora? Humildade. O rei não estava perguntando o que ela queria. Ela podia dizer, eu quero isso, isso, isso. Mas ela disse, se for do agrado do rei. Meu filho, é muito bom uma pessoa humilde, porque Deus, Ele abate os soberbos. Deus, Ele abate os exaltados.
Deus não quer negócio com quem se acha melhor e maior do que ele, ou até mesmo igual a ele, porque nem igual a gente chega lá, meu irmão. Meu pai tem o costume de dizer que a gente está aqui tentando dar um troco a Jesus pelo que ele fez por nós na cruz, mas é um troco que a gente sabe que nunca vamos conseguir dar. Aleluia. E amados, Deus se agrada do humilde, do quebrantado de coração. Porque o humilde, aquele que é quebrantado de coração, ele sabe que ele não é nada, que ele não pode nada, que sem Jesus ele não vai chegar nem até lá na esquina. Aí, meu filho, quebrantado de coração, humilde, ele move o coração de Deus. Aí quando ela disse isso, se agradou ao ouvido do rei, quem dirá ao ouvido do Senhor. Aí o Senhor disse: pronto, aprova aí, Assuero. Aí Assuero disse: que assim seja feito. E foram os 10 filhos de Amã pendurados na forca que era para os judeus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais à frente, aleluia, no versículo 13, louvado seja Deus, fala que, falei, né, que eles foram pendurados na forca. Sim, eu queria só comentar isso aqui, que nos versículos 11, 12 e 13, né, que foi os que eu acabei de ler, Deus é Deus, Ele é o guarda fiel, libertador e libertador do seu povo, mas também Ele é o quê? A palavra diz: fogo consumidor. E quando eu vejo isso aqui acontecendo na história do povo judeu, naquela época de Esté e Mardoqueu, me faz lembrar de uma passagem bíblica que fala que minha é a vingança. Certamente Esté e Mardoqueu, quando foi interceder pelos judeus ao rei, totalmente instruída por Mardoqueu de como ela deveria fazer, certamente ela não foi pedir para eles matarem ninguém, não, para eles destruírem ninguém, não. Mas só que o Deus de Esté e Mardoqueu disse: ei, eu comprei essa briga aí para mim, porque vocês são um povo meu, nação eleita, escolhida. Não vai ficar assim, não. Deus podia, irmã Joaníria, ter dado só a libertação daquele povo, do decreto. Podia, não podia, irmão Lenildo? Podia. Mas Jesus se invocou, meu filho. Ele tomou para ele aquela vingança. Ele disse: eu vou agora fazer como eu quero e mostrar para esse povo que eles nunca mais se levantem, aleluia, contra os meus escolhidos. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o temor e o terror tomaram conta de Susã e se espalhou por todo o reino Medo-Persa, o que Mardoqueu e os judeus estavam fazendo. Porque lá nos capítulos 7 e 8, que nós estudamos aqui com a irmã Deilsa, falou que Assuero disse: ei, vocês podem se equipar das armas que forem necessárias para vocês defenderem as suas próprias vidas. Então pronto, eles estavam ali sob autorização real. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele pedido de Esther foi, aleluia, concedido pelo rei. Ele não foi autorizado só pelo rei para que acontecesse, mas eu creio que ali houve o agir de Deus para que aquela, aleluia, forca com os 10 filhos de Amã ficasse para sempre como um memorial do que o Deus, aleluia, dos judeus faz e pode fazer. Aquilo ficou como um marco, amados. Louvado seja o nome do Senhor para aquela época. No versículo 14, o que é que nós vemos? Então o rei deu ordens para que assim fosse feito e foi executado, amados. Aleluia. Aí no capítulo 14 fala aquilo que eu comentei lá atrás, que no 14º dia eles mataram, os judeus mataram mais 300 homens em Susã. Então no intervalo de 2 dias, amados, eles mataram só em Susã 800 homens. E nas demais províncias a palavra de Deus mostra que foram milhares. Aleluia. Chegamos na comemoração do Purim. O que é o Purim, pastora Cássia? Vamos aprender aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mardoqueu registrou esses acontecimentos, tudo
tudo que vinha acontecendo, aleluia, da vingança, né, dos judeus contra, aleluia, os medo-persas, ele registrou e enviou cartas, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar. Eu estou no versículo 21, agora 22. Pois nesses 2 dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. O que é que Mardoqueu fez? Ei, está acontecendo isso aqui. Eu estou vendo o agir de Deus no meio, aleluia, dos judeus. Eu vou, aleluia, registrar isso aqui e vou espalhar pelas províncias para que os judeus, aleluia, separem esses 2 dias para serem um memorial de comemoração, para que haja festa e alegria. A palavra de Deus nos diz que não era só festa, era festa e alegria. Por quê? Porque certamente tem como ter festa e não ter alegria. Como? Quando nós não estamos na orientação, sob a orientação. Quando nós não estamos sob a graça. Quando nós não estamos sob a vontade do Senhor. Mas aquele povo estava. É por isso que eles estavam sendo temidos. E por onde eles passavam, eles eram vencedores e dominadores dos seus afrontadores. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais à frente, aleluia, no versículo 26, fala que por isso aqueles dias foram chamados Purim. Por quê? Porque Amã, ele lançava a sorte, que era o pur, aleluia, para saber exatamente como seria a ruína e a destruição dos judeus. Aí Mardoqueu disse: sim, era, lançava a sorte do pur, era Amã, era, pois nós vamos comemorar a festa do Purim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mais à frente, no versículo 31, finalzinho do versículo 31, diz: para todos os judeus, estou me referindo à festa do Purim, para todos os judeus e para os seus descendentes. E acrescentou observações. Aleluia. Acrescentou observações sobre os tempos de jejum e de lamentação que deveriam haver dentro da festa de Purim. Amados, deixa eu dizer, eles deixaram essa festa, aleluia, as determinações dessas festas para gerações futuras. E até hoje eles comemoram a festa de Purim. Porque o meu libertador vive. Aleluia. É isso que eles comemoram ano a ano. Olhe os anos, aleluia, as décadas que se passaram e aquele povo permanece fiel, comemorando. Será que não foi grande a afronta? Mas muito maior foi a vitória. É por isso que eles comemoram. Fizeram desses 2 dias um memorial da vitória e da libertação que Deus deu aos judeus. Chegamos ao capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor, que fala sobre a grandeza de Mardoqueu. Essa grandeza aqui é a notoriedade de Mardoqueu. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 3. Diz, 10:3: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes, que é Assuero. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do rei Assuero, era homem importante. Quem? Mardoqueu. Homem importante entre os judeus. E foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Isso nos faz entender, irmãos, que é tão bom a gente ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos. Não é irmãos de sangue só não que eu falo. É irmãos em Cristo. Irmãos, é tão bom a gente zelar pelo bem-estar, aleluia, dos nossos irmãos. Muitas vezes, aleluia, chegam algumas solicitações aqui na casa pastoral, a minha, ao pastor, e a gente com alegria serve, chega junto, porque nós entendemos, irmãos. O povo olha, pastor e a pastora. O povo vê o status. Mas sabe qual é a visão do pastor e da pastora? Nós estamos aqui para servir. Servir a quem? Ao Senhor e aos nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? As nossas ovelhas. Louvado seja Deus.
E muita alegria também nos traz ao coração, como um dia como hoje, que a gente precisa de ajuda, liga, dá um toque e chegam junto, e a gente vê ali o que? A união, a comunhão. Porque hoje eu estou precisando, amanhã eu estou ajudando. Hoje eu estendo a mão, amanhã eu que posso estar precisando que alguém me estenda. É por isso, irmãos, que vale a pena a gente estar como o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Será que Mardoqueu ia ser amado pelos judeus se ele fosse, aleluia, intrigado com eles? Tivesse lá batalhado, aleluia, pela vitória do povo, mas fosse entufado, arrogante, cheio de si? Certamente não. Mas Mardoqueu trabalhou pelo bem-estar do seu povo. E diz, aleluia, que ele promoveu o bem-estar, ou seja, a paz entre aquele povo. E por isso se tornou muito amado. E por isso também se tornou grande, influente, notório, não só entre os judeus, como também dentro dos muros do palácio. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, sabia ou não sabia que haveria, aleluia, o levante contra os judeus? Sabia. Antes de acontecer aquilo tudo, Deus sabia. E Deus tratou de levar Esther escondida, sua linhagem escondida, para dentro daqueles muros, para dar vitória aos seus. E quando Ele quer também, a irmã Neide foi usada pelo Senhor grandemente aqui, quando ela dizia: Deus, Ele é o mesmo Deus que esconde Esther. É o mesmo Deus que trouxe a memória de Assuero, que nada havia sido feito por Mardoqueu. Ei, se for preciso lhe esconder no esconderijo do Altíssimo, Deus vai lhe guardar lá, para lhe dar vitória. Mas também, se for preciso, Deus inquietar grandes, inquietar influentes, inquietar poderosos, para trazer a memória, a lembrança ao seu nome, para lhe dar vitória, Ele também assim o fará. Louvado seja Deus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Esse mesmo Deus é o Deus que forjou numa mulher simples, numa jovem simples, o caráter, imprimiu, aleluia, na trajetória, na história de Esther, com um carimbo assim santo. Aleluia, você vai ser, aleluia, intercessora e resgatadora do seu povo, porque eu estou lhe instruindo como fazer. Aleluia. É o mesmo Deus, louvado seja o nome do Senhor, que colocou Mardoqueu como um fiel atalaia na porta daquele palácio. Meu irmão, você imagina o que é passar dias, passar semanas, passar meses, e você está numa porta onde você não está vendo nada aparentemente acontecer, mas Deus está trabalhando por você, fora do palácio, na porta do palácio e dentro do palácio. Aleluia. E nas extensões de todas as províncias, sob o reino daquele palácio. Então vale a pena, amados, qual é, aleluia, a lição que Deus nos traz, nos deixa para hoje. Aleluia. Que vale a pena nós combatermos as nossas lutas. E o Senhor me fazia lembrar disso. Eu acho que eu até cheguei a anotar aqui já agora, quando eu ia receber a oportunidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, eu comentei, foi com a irmã das Neves, durante o ciclo de oração, lembrei agora. Quando ela dizia assim: pastor, eu estava lá em casa lendo o capítulo 10 hoje. E como foi lindo, pastor, o capítulo 10. Que coisa linda Deus fez. Aí Deus me fazia perguntar, trazia à memória essa pergunta para a irmã das Neves: quem era Mardoqueu antes dessa luta? Quem era Mardoqueu? Um simples judeu. Mas foi necessário haver um grande levante, uma grande luta para o povo de Mardoqueu, para que Mardoqueu se tornasse notável, se tornasse grande, se tornasse influente, se tornasse um homem de autoridade. E sabe o que isso nos traz como lição, amados?
Que como é que você vai haver transformação, vai haver, aleluia, renovação, vai haver a alimentação da sua fé, para que você alimente outros se não houver os seus embates. A luta, ela não vem para matar crente, para destruir crente. A luta vem para transformar o crente, aleluia, renovar a fé do crente, encorajar o crente, porque depois da luta você não será o mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi essa, aleluia, a palavra que o Senhor me deu para estarmos aqui encerrando, para a honra e para a glória do nome dele, o livro de Esther. Aleluia, batido, irmã Janeira, companheiras, capítulo 1 ao capítulo 10, para a honra e para a glória daquele que é grande, porque grande será a nossa vitória, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus, para que estarmos agradecendo ao Senhor por mais este trabalho. A nossa salva ia ser exatamente como foi na quarta passada, porque agora vão entrar. O pastor estava só esperando passar o círculo de oração para entrar na parte da pintura, que as paredes elas foram feitas, né, o acabamento do salido, e passado o gesso em alguns cantos, mas aí lixado, mas aí agora vai ser pintado, né? Nosso templo vai ficar mais bonito do que o que já está, porque quando eu olho para esse painel assim, eu digo, oh, coisa bonita. E hoje o irmão Lenildo veio aqui fazer o acabamento aí, olha aí, ficou no grau. Louvado seja Deus, ficou bonito, não ficou, irmão? Quem olha, não tem quem diga que é madeira. O povo pensa logo que é gesso, mas é madeira, viu? Se tiver precisando de marceneiro, irmão Lenildo, olha, faz bom todo. Glória a Deus. Então amanhã ensaio para os conjuntos. Quinta-feira vai haver culto? Não. Por quê? Porque temos a nossa festa em 3 dias: sexta, sábado e domingo. Então essa semana não haverá o culto de ensino na quinta, mas sexta, sábado e domingo estaremos em festa às 19 horas. Irmãos, não esqueça, o culto não vai começar de 7h30 como é costume, é 7 horas, porque é festa. Vai vir na sexta-feira quem dá a palavra, o nosso pastor, o vice-presidente da Pão da Vida, pastor Gabriel Batley, e vai vir uma caravana grande de Mossoró. Até ontem era um micro-ônibus, mas hoje já deu notícia do micro-ônibus com carro. Não se admire se chegar aqui na sexta-feira um micro-ônibus e não sei quantos carros, porque quando fala para vir para governador, esse povo se anima. Aleluia, porque aqui governador eles são bem recebidos. Louvado seja Deus, porque aqui governador, quando eles chegam, eles há a testificação de irmão com irmão. Aleluia! E é por isso que esse povo acha bom vir para cá, e nós também achamos bom receber eles. Amém? Aí no sábado vai haver o nosso segundo dia de festividade com a missionária Aparecida Borges, trazendo a palavra do Senhor, né? Também ali de Mossoró. No domingo vai ser o encerramento da festa com o nosso pastor Cristiano Oliveira, trazendo a palavra do Senhor. Amém? Amados, estamos em festa. Tempos de festa, para haver festa, é preciso haver investimentos. Então, os irmãos que puderem trazer a sua oferta de colaboração para a nossa festa, para as despesas que estamos tendo, vai ser bem recebidas em nome de Jesus, certo? Teremos culto sexta, sábado e domingo. Sexta, 3 anos de Pão da Vida em Governador e 1º ano pastoral nosso. Sábado, aniversário do Círculo de Oração, comemorando a reativação depois da pandemia. Que a pandemia não terminou, mas houve a liberação, né? Depois do período de proibição, né? E domingo, aniversários dos conjuntos. Amém? Louvado seja Deus. Orem pelos os ministrantes, amados, certo? Na sexta-feira a gente vai fazer, o pastor vai dar uma convocaçãozinha no WhatsApp da igreja, mas eu vou lembrar aqui, porque ele não falou no domingo, porque ele esqueceu. Sexta nós vamos estar recebendo uma caravana de Mossoró, como eu já falei. Então o que é que o pastor tem solicitado? As irmãs que puderem trazer um prato, né? O que vocês sentirem de fazer, o que vocês puderem fazer, um cuscuz temperado, uma macarronada, alguma coisa assim, entre em contato com a gente, diga, pastor, eu vou levar isso, né? Já tem irmãs que chegaram no nosso privado, disseram, até agora 2 ou 3 irmãs chegaram e falaram, mas nós precisamos despedir o povo de Deus, irmãos, bem. E como é que a gente despede crente bem? Dando comida a eles, porque a gente não bebe, não fuma, não farreia, né? Para a glória de Deus, agora comer nós comemos, certo? Então nós queremos estar proporcionando aqui uma janta, uma coisa rápida, né? Para os irmãos de Mossoró retornarem, porque eles vão se arrumar lá, se reunir para vir bem antes do horário do